Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio, eu sou mais um instrutor da FPTR e hoje a gente vai falar de um assunto que trata da neurobiologia e da síndrome da dependência alcoólica. Eu cumprimento a todos com a paz de Cristo e vamos iniciar essa aula aqui falando um pouco sobre a síndrome da dependência alcoólica. Então, é uma condição crônica caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool, apesar dos efeitos negativos na saúde física e psicológica social. A neurobiologia da dependência alcoólica envolve uma interação complexa entre vários sistemas neuroquímicos e circuitos neurais. Então, ou seja, na verdade, a gente vai falar sobre a forma com que o álcool, ele age no cérebro em consumo repetitivo e compulsivo. Uma das principais áreas do cérebro envolvida na dependência alcoólica é o sistema dopaminérgico mesobílico, que é responsável pela sensação de prazer e recompensa. Então, o consumo de álcool aumenta a liberação dessa dopamina nessa região, que reforça o comportamento de consumo, que pode levar a uma busca compulsiva pela substância. O álcool é a única droga capaz de ter três estágios de efeito numa mesma substância. Então, ela te alegra, depois, num determinado ponto, ela te deprime, e num determinado ponto, ela mescla os dois. Então, é uma substância muito perigosa, ainda mais para determinados tipos genéticos, né? Que a gente bem sabe que os orientais têm uma dificuldade muito grande com o álcool, de processamento biológico mesmo. Além disso, o consumo crônico de álcool pode levar a mudanças na expressão de vários genes e funções proteicas que regulam a plasticidade sináptica do cérebro, como proteínas sinápticas e os receptores glutamatérgicos. Então, essa plasticidade do cérebro, ela tanto para a regeneração quanto para a destruição de células, ela é algo fascinante. Então, com a ingestão do álcool, você consegue alterar a função do seu cérebro para mudar essas capacidades sinápticas. Então, é um processo que demora muitos anos para se consolidar e ele pode ser revertido. Em determinadas situações, o álcool é irreversível ao comportamento imprimido ao cérebro do consumo dessas substâncias. Então, é um veneno, é assim, a medida entre o veneno e a cura é a dosagem, né? Então, o álcool em dosagens elevadas que fala aqui, ó, a presença constante do álcool é a maior tolerância aos seus efeitos. Então, mais se ingere o álcool, mais você cria tolerância. Então, cada vez doses maiores. Então, esses sistemas neuroquímicos envolvidos na dependência alcoólica incluem o sistema de opioides também, que regula a resposta ao estresse e a sensação de dor. Você pode perceber que ele trabalha como se fosse um analgésico também, por isso que ele trabalha em várias áreas do cérebro, diferente de outras substâncias, que ele causa um pico de euforia, um pico de depressão, um pico de bem-estar, um pico de desconforto, um pico de agressividade, um pico de... Então, isso só vai refletir tudo aquilo que já está dentro de uma conjunção histórica e sociocultural daquela pessoa que ingere a substância alcoólica e os motivos para com o qual ele se depara com o uso dessa substância. Então, em uma festa, ele vai se comportar de uma determinada maneira, mas a partir do momento que ele desenvolve a dependência química, ele vai estar ingerindo essa substância não só mais em meios sociais, até mesmo em qualquer ocasião ele vai ser obrigado a ingerir isso por causa da tolerância. Então, os efeitos sedativos e ansiolíticos, o consumo crônico de álcool pode levar à diminuição na atividade do sistema opioide, uma desregulação no sistema GABAérgico, que pode contribuir para o desenvolvimento da dependência para a ocorrência de sintomas de abstinência. Além disso, a dependência alcoólica também está associada às mudanças na estrutura da função de áreas do cérebro relacionadas ao controle cognitivo e emocional. Então, a pessoa que desenvolve uma dependência alcoólica e cria tolerância, ela já tem bastante dificuldade
em reter memórias, em ter controle sobre as suas emoções devido às lesões causadas no cérebro. Pode levar a maior impulsividade e a dificuldade de resistir ao impulso de consumo de álcool. Então, uma vez desencadeado esse processo, torna-se cada vez mais difícil de se refreá-lo, né? A dependência alcoólica é uma condição complexa que envolve alterações em vários sistemas neuroquímicos e circuitos neurais do cérebro. Essas mudanças podem levar a uma adaptação do cérebro à presença constante de álcool. Então, isso também é algo que precisa ser dito e todo mundo já sabe. A tolerância e seus efeitos além de contribuir para o desenvolvimento da dependência para a ocorrência de sintomas de abstinência. A mudança de estrutura na função da área do cérebro relacionada ao controle cognitivo e emocional, com a amígdala, o córtex pré-frontal e o hipocampo, podem afetar a capacidade de uma pessoa de regular as emoções e controlar os seus impulsos. Então, ou seja, a amígdala é uma região do cérebro que está envolvida com o processamento das emoções, especialmente o medo e a ansiedade. Os indivíduos com dependência alcoólica, a amígdala pode ser hiperativa, como pode levar a maior sensibilidade a estímulos relacionados ao consumo de álcool e a maior dificuldade em regular as emoções negativas, onde desencadeia uns quadros depressivos aqui. O córtex pré-frontal é uma região do cérebro envolvida no controle cognitivo, incluindo a tomada de decisões, planejamento e julgamento. Em indivíduos com dependência alcoólica, o córtex pré-frontal está comprometido, o que pode levar a maior impulsividade e uma dificuldade de resistir aos impulsos do consumo do álcool. O hipocampo é uma região do cérebro envolvida na formação e na recuperação de memórias. Então, ou seja, a dependência do álcool, eu costumo dizer que o álcool é uma das substâncias mais subestimadas. Apesar de causar a maior devastação no planeta, ela não é proibida. Ela é vendida em qualquer lugar. Em qualquer esquina existe o álcool. Mas o álcool em si não se torna proibitivo, porque isso vai depender de um quadro sociocultural, né? Como a gente lida com uma loteria, é uma das drogas mais perigosas, porque você não sabe qual que é a chance de você desenvolver uma dependência química, mas a partir do momento que você consome o álcool, você tem mais chances de descobrir, né? Então, é a porta de entrada para todas as outras substâncias. A função do hipocampo, que é afetar a capacidade da pessoa de formar e recuperar memórias relacionadas ao consumo do álcool, bem como aprender a lembrar informações importantes sobre efeitos negativos do álcool. Então, aquele efeito rebote, a pessoa bebe, apaga, dá o maior vexame e ela não tem a capacidade de lembrar disso. É um conjunto de mudanças que podem levar a maior impulsividade e uma dificuldade de resistir ao impulso do consumo do álcool, bem como a maior sensibilidade a estímulos relacionados ao consumo do álcool e a maior dificuldade a regular as emoções negativas para tomar. Mais difícil que uma pessoa dependente alcoólica controlar o seu consumo de álcool e buscar tratamentos para a condição. Então, algo que a gente vê corriqueiramente, que é algo que aqui a gente está falando da estrutura neurobiológica na dependência alcoólica, no alcoolismo. Mas isso de muito pouco importa em relação ao desenvolvimento da doença. Algo que fica muito enfatizado dentro das comunidades terapêuticas e das clínicas é que é uma droga de negação muito forte, é algo que é realmente muito amplamente discutido dentro dos meios, né, de tratamento entre os terapeutas, psicólogos e psiquiatras, das pessoas que se dedicam a cuidar da dependência química de uma maneira profissional, é que na maioria dos casos essas pessoas elas negam isso ao longo da sua vida e chegam lá para casa dos 60, 65 anos dentro de uma comunidade com partes do cérebro já comprometida, partes do organismo, fígado, até mesmo rins e uma devastação completa, porque eu vejo muito recorrentemente dentro das comunidades um senhor de idade falando, não, mas eu paguei minhas contas, eu nunca bebi com o dinheiro de ninguém, eu estudei meus filhos, é uma coisa muito comum. Então, essa capacidade é devido a essa desestruturação do sistema neurobiológico.
E isso pode ser mais levado a sério na medida com que a gente se depara com situações e pessoas que negam o alcoolismo. Isso é bem comum. Não é por mau caratismo, não é por nenhum tipo de outra disfunção moral que a pessoa possa ter, mas sim por uma mudança na estrutura biológica, neurobiológica. E é isso, o que eu gostaria de ter falado hoje, eu falei sobre um pouco da estrutura neurobiológica, e eu gostaria de fazer outras aulas em relação a esse assunto, e eu vejo vocês nas próximas aulas. Obrigado.